Imagine uma batalha onde a própria matemática decreta a sentença de morte. 500 cavaleiros contra 26.000 soldados do melhor exército do Oriente. Qualquer general lhe diria que isso não é um combate, mas um suicídio em massa. Mas, à frente desse esquadrão suicida, não está um guerreiro poderoso, mas um garoto de 16 anos, cujo corpo apodrece vivo sob a pesada armadura. Um rei que não sente dor, porque seus nervos estão mortos, e que esconde o rosto sob uma máscara para não assustar seus próprios súditos. Porque o grande sultão Saladino, que unificou o mundo islâmico, fugiu aterrorizado desse semi-morto para o deserto, abandonando seu exército e sua honra. E como aconteceu que aquilo que um aleijado moribundo segurou por anos apenas com sua força de vontade, homens saudáveis, ricos e autoconfiantes, destruíram em apenas um dia por estupidez e orgulho. Assista a este vídeo até o fim, para ver como se comete o erro mais caro da história da Idade Média. Espera por você. Uma história de traição de gelar o sangue, de um casamento sob uma chuva de pedras de máquinas de cerco, e de como um passo em falso transformou o triunfo do espírito em uma catástrofe que privou os cristãos do maior santuário do mundo. Esta é uma crônica de uma queda, onde heróis parecem monstros e monstros decidem o destino de impérios. 500 cavaleiros contra 26.000 guerreiros. Pense nessa matemática. Isso não é uma configuração para uma batalha. É um erro estatístico. É uma sentença assinada pela própria lógica da guerra. Se você colocar esses números na mesa de qualquer general, ele lhe dirá que resistir não é heroísmo, é loucura. Mas a história que estamos prestes a desvendar não dava a mínima para a matemática. Ela não foi escrita com tinta no silêncio das bibliotecas monásticas, mas com pus e sangue na areia escaldante da Terra Santa. No final do ano 1177, o Oriente Médio paralisou à espera do inevitável. O ar aqui não é apenas quente, é pesado, impregnado com o cheiro de suor de cavalo e medo. Em um dos pratos da balança está Yusuf ibn Ayyub, que o mundo lembrará pelo nome de Saladino, sultão do Egito e da Síria. Um homem que não apenas conquistava cidades, ele costurava o mundo islâmico em um punho único. O maior estrategista de seu tempo, possuindo recursos com os quais os monarcas europeus só podiam sonhar. Seu exército é um mar de aço e turbantes, uma máquina de morte disciplinada, pronta para varrer o reino de Jerusalém do mapa com um movimento preguiçoso. E no outro prato, quem está entre esse titã e a queda da cidade sagrada? Um menino, um adolescente de 16 anos, Balduíno IV, o rei que apodrece vivo. Você já parou para pensar no que sente uma pessoa cujo corpo se torna sua própria prisão? Esqueça as baladas românticas sobre cavaleiros em armaduras brilhantes. Aproxime-se. Olhe para ele. Isso não é apenas uma doença. É lepra. Um assassino lento e impiedoso que tira sua aparência humana pedaço por pedaço. Primeiro você perde a sensibilidade. As terminações nervosas morrem e a dor, esse fiel cão de guarda do organismo, cala-se para sempre. Você pode enfiar a mão no fogo e só perceber quando sentir o cheiro de carne queimada. O historiador Guilherme de Tiro, mentor do jovem príncipe, foi o primeiro a notar esse sinal terrível. Ele descreveu como as crianças das famílias nobres brincavam no palácio, beliscando e arranhando umas às outras. Todas gritavam de dor. Todas, exceto Balduíno. Ele ria. Ele olhava para seus braços cobertos de arranhões e não sentia nada. No momento em que Guilherme entendeu a razão desse riso, seu coração deve ter falhado uma batida. Não era um dom de resistência, era o selo da morte. Imagine a coroação desse menino. Ele tem apenas 13 anos quando sobe ao trono. Barões e bispos inclinam a cabeça, mas o que eles veem? Eles não veem um monarca. Eles veem um cadáver ambulante. Eles veem um relógio em contagem regressiva. Toda a corte de Jerusalém é um pote de aranhas, onde cada um espera o rei dar seu último suspiro para cravar as garras na garganta do vizinho por um pedaço de poder. Ninguém apostava em Balduíno. Os médicos sussurravam que ele não viveria até os 20.
Os políticos já dividiam seu reino. Para eles, ele era uma fachada conveniente, uma figura temporária, um aleijado no trono. Mas eles erraram. Todos erraram nos cálculos. Deus tirou-lhe o corpo, mas o diabo teve medo de levar seu espírito. Em vez de se esconder nos aposentos escuros do palácio, ocultando seu rosto desfigurado do mundo, Balduíno veste luvas para esconder as feridas e sobe na cela. Você entende quanto isso custa? Cavalgar quando suas mãos não sentem as rédeas? Controlar um cavalo confiando apenas no equilíbrio do corpo e nos joelhos, enquanto cada movimento ecoa com uma vibração surda nas articulações em decomposição? Isso não é apenas vontade. É um desafio à própria natureza. Seu rosto está oculto. Mitos falam de uma máscara de prata. Historiadores debatem sobre bandagens grossas. Mas a questão não é essa. A questão é que, sob essas ataduras, escondia-se uma mente afiada como aço de damasco. Ele entendia perfeitamente sua situação. Ele sabia que seu tempo estava se esgotando mais rápido que a areia na ampulheta. E foi exatamente esse conhecimento que o tornou perigoso. Um homem que não tem nada a perder desconhece o medo. Balduíno entendia. Enquanto ele respirasse, Jerusalém permaneceria de pé. A atmosfera no reino, por volta do ano 1177, estava envenenada pela expectativa da catástrofe. Templários e hospitalários afiavam suas espadas, mas em seus olhos lia-se a condenação. Os barões brigavam por terras, sem entender que em breve essas terras se tornariam sua vala comum. E sobre tudo isso, pairava a sombra de Saladino. O sultão sabia da doença do rei. Seus espiões relatavam cada nova mancha na pele de Balduíno. Para Saladino, esse jovem não era um oponente, mas um obstáculo irritante, um erro da natureza que precisava simplesmente ser varrido do caminho. A arrogância é o pecado favorito dos fortes. Saladino olhava para os mapas, via o minúsculo exército cristão, via o rei aleijado e tirava a única conclusão lógica e correta: Jerusalém está indefesa. Era pura matemática. 26.000 contra 500. Força contra fraqueza. Saúde contra podridão. O sultão reuniu seus estandartes. Um enorme exército partiu do Egito, levantando nuvens de poeira visíveis a muitos quilômetros. Era uma avalanche pronta para soterrar o mundo cristão. Saladino tinha certeza de que o menino rei se trancaria atrás das grossas muralhas de Jerusalém e rezaria por um milagre, enquanto os muçulmanos saqueavam e queimavam os arredores. Ele tinha certeza de que o medo paralisaria a vontade do aleijado. E exatamente nesse momento, quando o horizonte escureceu com as hordas inimigas, quando o bom senso gritava, fuja, Balduíno IV faz o que ninguém esperava. Nem seus inimigos, nem seus amigos. Ele se recusa a morrer em silêncio. Enquanto em Jerusalém a carne do rei apodrecia, nas tendas de Saladino forjava-se a certeza de uma vitória fácil. O sultão sorria ao olhar os relatórios dos batedores. Ele via portões abertos. Ele não sabia que acabara de cometer o maior erro de sua vida. Saladino não apenas entrou no reino de Jerusalém, ele arrombou a porta com o pé. O exército egípcio movia-se não como uma formação militar, mas como um desastre natural. 26.000 homens. Imagine esse estrondo. A terra vibrava por milhas ao redor, avisando da aproximação da morte, muito antes de os primeiros estandartes aparecerem no horizonte. O sultão passou pela fortaleza de Gaza sem nem olhar para ela. Para que perder tempo sitiando pedras, quando diante de si jaz um país inteiro, maduro para a colheita? Os templários em Gaza cerravam os punhos, olhando das muralhas para o fluxo infinito de inimigos, mas não ousaram sair. Teria sido suicídio. Saladino sabia disso. Ele sentia o cheiro do medo deles. É aqui, no ar embriagante da impunidade, que o grande estrategista comete um erro que a história não perdoa: arrogância. É um veneno que age lentamente, mas mata com certeza. O sultão estava convencido. O rei aleijado havia se escondido em sua toca. Os batedores informavam que Balduíno IV estava em Ascalão. Ótimo.
Que fique lá. Saladino decidiu que a guerra já estava ganha. Restava apenas recolher os troféus. Ele dá uma ordem que, do ponto de vista da ciência militar, parece loucura, mas do ponto de vista de sua lógica parece justificada. Ele permite que o exército se disperse. Vão e peguem. É como se ele dissesse: a disciplinada máquina de morte instantaneamente se desfaz em milhares de pequenos bandos de saqueadores. Eles se espalham pelas aldeias como gafanhotos. Não estão mais interessados em tática. Estão interessados em ouro, gado e escravos. Eles queimam Ramla. Eles sitiam Lida. A fumaça dos incêndios sobe em colunas para o céu, obscurecendo o sol. Saladino ficou com o núcleo do exército, mas seus membros, sua cavalaria, seus melhores esquadrões, estavam ocupados com o saque. Ele perdeu o controle da situação sem perceber. Ele pensava que segurava Deus pela barba, mas, na verdade, havia colocado a própria garganta sob a faca. E enquanto isso, em Ascalão, acontecia algo que não cabe na cabeça de uma pessoa saudável. Balduíno via a fumaça. Ele sentia o cheiro de queimado que o vento trazia das aldeias incendiadas. Seus conselheiros, homens sábios e grisalhos, imploravam para que ele ficasse. Vossa Majestade, as muralhas de Ascalão são fortes. Esperaremos. O sultão irá embora quando estiver saciado. Era um discurso sensato, a lógica da sobrevivência. Mas Balduíno olhava para eles com seus olhos purulentos e via o que eles não viam. Se ele ficasse, o reino morreria moralmente. Se o rei se esconde enquanto seu povo é massacrado, ele não é mais rei. Ele é apenas um vigia de cemitério. Preparem o cavalo. Essa ordem soou como o delírio de um louco. Os médicos ficaram horrorizados. Vocês entendem o que significa para um leproso vestir uma cota de malha? A pele de Balduíno era uma ferida aberta contínua. O metal da armadura, mesmo através do forro, transformava-se em um ralador para sua carne inflamada. Cada movimento causava sofrimentos que não podemos sequer imaginar. Ou, o que é ainda mais assustador, não causava nada onde a carne já estava morta, e ele podia se desgastar até o osso sem nem perceber. Os servos o levantavam para a cela como uma boneca de pano. Seu braço direito não funcionava. Ele não conseguia segurar a espada como um guerreiro comum. Ele não conseguia sentir as rédeas com os dedos que perderam a sensibilidade. Ele teve que controlar o cavalo de batalha apenas com os joelhos e o peso do corpo, que se desfazia em pedaços. Foi o triunfo do espírito sobre a biologia. Foi antinatural. Pelos portões de Ascalão não saiu um exército. Saiu um esquadrão de suicidas. 500 cavaleiros. Não 5.000. 500. E alguns milhares de soldados de infantaria, reunidos às pressas nas guarnições. Contra 26.000 guerreiros do melhor exército do Oriente. Qualquer apostador naquele dia teria colocado todo o ouro do mundo contra eles. Mas Balduíno tinha uma arma que Saladino não tinha: a psicologia dos condenados. E mais uma coisa: à frente da coluna, brilhando dourado sob o sol poeirento, movia-se o bispo de Belém. Em suas mãos estava a relíquia diante da qual os cavaleiros caíam de joelhos na lama: a árvore da vida, a Vera Cruz. O mesmo pedaço de madeira no qual, segundo a tradição, Cristo foi crucificado. Vocês entendem a aposta? Balduíno foi para o tudo ou nada. Ele tirou do tesouro o principal santuário do mundo cristão e o arrastou para o campo aberto. Se perdessem, a cruz ficaria com os infiéis. Seria o fim não apenas de uma campanha militar, seria o fim da fé. Foi um ultimato a Deus. Ou tu nos ajudas, ou perderemos tudo. O pequeno exército moveu-se ao longo da costa para o norte. Eles caminhavam em silêncio. Sem canções, sem trombetas. Apenas o rangido das celas, o clangor do ferro e a respiração pesada de homens marchando para o cadafalso. Balduíno cavalgava no centro. O calor era insuportável. Sob o elmo de metal a cabeça girava. O cheiro de pus do próprio corpo misturava-se com o cheiro da poeira escaldante. Mas ele não parava.
Saladino não sabia dessa marcha. Essa era a essência da tragédia que se desenrolava para os muçulmanos. O sultão estava tão seguro da covardia do menino que negligenciou o reconhecimento. Ele pensava estar jogando xadrez com um novato e permitiu-se relaxar, bebendo xarope gelado em sua tenda, enquanto seus soldados enchiam sacos com bens saqueados. Ele não sabia que o novato acabara de derrubar o tabuleiro e corria em sua direção com um tijolo na mão. O abismo entre a realidade e a percepção de Saladino sobre ela diminuía rapidamente. O exército egípcio estendia-se por muitos quilômetros. Comboios carregados de grãos e tecidos diminuíam o ritmo. Os guerreiros tiraram as armaduras pesadas por causa do calor. Eles caminhavam trocando piadas, seguros de sua total segurança. Eram turistas na guerra. Ninguém esperava um ataque. Afinal, entre eles e os cristãos havia o deserto, o medo e as muralhas das fortalezas. Balduíno, no entanto, liderava seus homens não apenas para a batalha. Ele os liderava para uma interceptação. Ele conhecia o terreno. Cada colina, cada ravina, vades, lhe eram familiares. Ele entendia que só tinha uma chance, um único golpe. Se entrassem em um combate prolongado, seriam esmagados pela massa. Eles precisavam de um milagre, ou de uma surpresa tática perfeita. Ao meio-dia de 25 de novembro de 1177, o horizonte estremeceu. A vanguarda cristã subiu ao cume de uma colina em um lugar chamado Mont Desart. Abaixo, no vale, estendia-se um mar de inimigos. Milhares de homens, cavalos, camelos. Um acampamento despreparado para a defesa. Guerreiros banhando cavalos no riacho. Fumaça de fogueiras onde assavam carne. Os cavaleiros de Balduíno paralisaram. A visão de tamanha força deveria tê-los paralisado. A razão gritava: deem meia volta! Fujam! 500 contra um oceano. O rei Balduíno ordenou que o ajudassem a descer do cavalo. Ele caiu com o rosto na areia diante da Vera Cruz. Testemunhas dizem que ele soluçava, mas não eram lágrimas de medo. Era a histeria da tensão, uma súplica que escapava de um peito atormentado. Ele orava alto, perdendo a voz, e as lágrimas escorriam por seu rosto desfigurado, lavando a poeira da estrada. Ao ver o rei deitado na poeira, os cavaleiros sentiram o medo frio em suas veias ser substituído por outra coisa. Algo quente, furioso. Se aquele semi-morto estava pronto para morrer ali, quem eram eles para poupar suas vidas? Balduíno levantou-se. Ajudaram-no a montar. Desta vez, dizem os cronistas, seu olhar estava claro. A dor se fora. Restava apenas o objetivo. Ele desembainhou a espada, com a mão esquerda, a saudável. Ou amarraram-na à direita. As lendas variam, mas o fato permanece. Ele estava pronto para matar. Lá embaixo, no vale, um dos mamelucos de Saladino levantou a cabeça e viu na colina o brilho do sol num crucifixo dourado. E então, ele viu uma avalanche de aço que começava a rolar para baixo, ganhando velocidade. Enquanto Saladino, em sua tenda, discutia a rota da marcha futura, a terra sob seus pés começou a tremer. Mas não era um terremoto. Era o ritmo dos cascos de 500 cavaleiros que decidiram que hoje era um bom dia para morrer. A cruz de Jerusalém desabou sobre o crescente como um martelo sobre a bigorna. O ar foi rasgado pelo primeiro grito. Os relógios da história pararam. A batalha, que era impossível por todas as leis da física e da guerra, começou. O impacto foi de tamanha força que parecia que a própria terra estremeceu e se partiu. Não parecia o início de uma batalha comum, quando duas linhas de infantaria se aproximam lentamente sob uma chuva de flechas. Não. Foi a colisão de um trem de carga com uma multidão de espectadores nos trilhos. 500 cavaleiros blindados em aço, tendo atingido a velocidade máxima na encosta da colina, chocaram-se contra a massa frouxa e relaxada do exército egípcio. O efeito surpresa foi absoluto, total, paralisante. Os cronistas muçulmanos escreveriam mais tarde que os guerreiros do Islã foram pegos em estado de distração.
Essa é uma formulação muito suave para o inferno que se abriu no vale. Imagine, você está alimentando o cavalo, sem capacete, ou separando bens saqueados na aldeia vizinha, e de repente, de uma nuvem de poeira, uma parede de lanças voa sobre você. Você não tem tempo para entrar em formação. Você não tem tempo para encontrar um comandante. Você tem apenas uma fração de segundo para perceber sua morte. As primeiras fileiras do exército de Saladino simplesmente desapareceram. Foram varridas, pisoteadas na areia, transformadas em lama sangrenta sob os cascos dos destriers de combate. Os cavaleiros francos, esses tanques vivos da Idade Média, perfuravam a formação inimiga de ponta a ponta, deixando para trás trilhas de corpos. Os gritos dos moribundos eram abafados pelo estalo de lanças quebrando e pelo rugido selvagem das trombetas. E no centro desse vórtice insano estava ele, o rei leproso. Balduíno IV não estava apenas presente no campo de batalha, ele era a ponta da lança. Se acreditarmos nas lendas, suas mãos, incapazes de segurar as rédeas devido à doença, foram amarradas à sela. A espada foi enfaixada à palma da mão. Isso soa como loucura, mas naquele momento era a única realidade. A adrenalina é uma droga poderosa, capaz de silenciar temporariamente até o colapso do sistema nervoso. O rei, que em tempos normais mal conseguia ir da cama à janela, agora cortava inimigos com a fúria de um berserker. Ele era a encarnação da ira divina, um morto-vivo que se levantou da tumba para levar os vivos consigo. Sua capa branca com a cruz, tremulando ao vento, tornou-se um farol para todo o exército cristão. Os cavaleiros viam seu rei mutilado no meio da batalha e perdiam a razão de tanta fúria. Se ele podia, então eles também podiam. O medo desapareceu. Restou apenas a sede de sangue. Para Saladino, isso foi um choque. Não apenas isso. Foi o colapso de um mundo. O grande sultão, estando no centro de seu enorme acampamento, a princípio nem entendeu o que estava acontecendo. Barulho? Uma briga entre esquadrões? Quando lhe relataram que era um ataque dos francos, ele provavelmente riu. De onde? Eles estão trancados em Ascalão. Mas quando ele saiu da tenda e viu o brilho dourado da Vera Cruz cortando a poeira, o riso ficou preso em sua garganta. Ele viu seus mamelucos de elite, sua guarda, seu orgulho, fugindo em pânico como ovelhas assustadas. Aqueles mesmos estandartes amarelos que aterrorizavam todo o Oriente caíam na lama. A resistência organizada era impossível. O terreno estreito pregou uma peça cruel na superioridade numérica dos muçulmanos. 26.000 pessoas atrapalhavam umas às outras. As fileiras de trás empurravam as da frente, criando um tumulto em que as pessoas morriam sem nem ver o inimigo. O exército de Saladino, esse enorme e desajeitado Leviatã, começou a devorar a si mesmo. Balduíno e seus cavaleiros abriam caminho para o centro, para a tenda amarela do sultão. Eles caminhavam sobre cadáveres. Era uma operação cirúrgica para remover o coração do exército inimigo. A distância diminuía. 100 metros. 50. Saladino via seus rostos. Ele viu os olhos vazios e esbranquiçados do rei sob o elmo. Nesse instante, o grande conquistador entendeu uma coisa simples. Hoje Alá não olha para ele. Hoje Deus está do lado desse menino apodrecido. A fuga do sultão foi vergonhosa. Não foi um recuo tático. Foi uma fuga. Os cronistas são impiedosos nos detalhes. O grande Saladino, senhor do Egito e da Síria, saltou nas costas de um camelo de corrida, abandonando tudo. Sua tenda, seu tesouro, seus escravos, seu exército. Ele fugiu, perseguido por um punhado de cavaleiros cristãos, até que a noite o escondeu no deserto. Assim que o sultão desapareceu, o que restava de seu exército desmoronou. Começou o massacre. Aqueles que não conseguiram fugir foram aniquilados. O comboio foi capturado completamente. Os vencedores ficaram com montanhas de ouro, armas e milhares de prisioneiros. Mas o troféu mais importante foi a própria vida. Ao anoitecer, sobre o campo de batalha de Montgisart,
pairou um silêncio quebrado apenas pelos gemidos dos feridos e o grasnar dos abutres, que já começavam seu banquete. Os céus se abriram. Começou uma chuva gelada, misturando-se com sangue e areia, transformando o campo do triunfo em uma lama suja. Foi um final estranho, quase místico. A natureza parecia tentar lavar os vestígios do que havia acontecido ali. Balduíno IV, herói do dia, salvador de Jerusalém, sentava-se em sua tenda. A adrenalina baixou e a dor voltou com força redobrada. Os médicos retiravam sua armadura e, junto com o metal, saía a pele. As bandagens estavam encharcadas de pus e sangue. A vitória lhe custou caro. Cada esforço de vontade acelerava a doença. Ele ganhou tempo para seu reino, mas encurtou o seu próprio. Nesta noite, olhando para os estandartes troféus jogados aos seus pés, ele entendia o que os barões exultantes não entendiam. Este não é o fim da guerra. É apenas o começo de uma vingança pessoal. Saladino não perdoará tal humilhação. O sultão, que fugiu em um camelo como um ladrão, nunca esquecerá este dia. Ele voltará. E ele será mais mau, mais inteligente e mais cruel. A vitória em Mondizarte foi um milagre, uma anomalia, um ponto fora da curva estatístico. O gênio de um homem e a estupidez de outro coincidiram em um único ponto no espaço e no tempo. Mas milagres não podem durar para sempre. A poeira assentava na cruz dourada que salvou o reino novamente, mas na escuridão do deserto já nascia uma nova tempestade. Saladino sobreviveu, e enquanto ele estiver vivo, Jerusalém está condenada a viver na sombra do medo. Balduíno sabia disso, ele sentia isso em sua pele apodrecida. A batalha foi ganha, mas a guerra apenas passou para uma nova fase muito mais terrível. A festa da vitória estava impregnada com um gosto de amargura. O rei entendia, agora é pessoal. Saladino chegou ao Cairo apenas com um punhado patético de guarda-costas. Dizem que ele não saiu de seus aposentos por muito tempo. Ele ficou em silêncio. Ele pensou. A imagem do rei aleijado, abrindo caminho para sua tenda, queimou em suas retinas. Esse menino tornou-se sua obsessão, seu pesadelo, seu Moby Dick. E enquanto em Jerusalém cantavam salmos de gratidão, em Damasco e no Cairo já começavam a forjar novo aço. Aço temperado pelo ódio e pela sede de revanche. A história deu uma guinada brusca, mas a inércia da guerra é implacável. A cruz, que se tornou símbolo da vitória, agora virou alvo. E esse alvo estava pendurado no pescoço de um jovem moribundo. O silêncio que desceu sobre o deserto após Mondizar era enganoso. Não era paz. Era o som com que um predador recolhe as garras para se reagrupar antes de um novo salto. Saladino voltou a Damasco não quebrado, mas mudado. A humilhação é um grande professor. Se antes ele via no rei de Jerusalém apenas um pedaço de carne podre no trono, agora ele enxergava nele algo muito mais perigoso. Atrás das ataduras e da máscara, escondia-se um intelecto igual ao seu. O sultão entendeu. Enquanto esse menino respirar, não haverá passeio fácil até Jerusalém. A guerra de espadas acabou. Começou a guerra de mentes. Nos corredores sombrios do Palácio Real, o tempo corria de outra forma. Para Balduíno IV, cada novo dia não era um presente, mas uma tortura. A doença, como se ofendida por sua atividade em Mondizar, partiu para a ofensiva. A lepra o devorava com apetite redobrado. A visão do rei começou a falhar. Primeiro eram apenas sombras nas bordas do campo de visão. Depois, uma névoa turva, transformando o mundo em um conjunto de manchas cinzentas. Seus membros falharam definitivamente. Ele não podia mais segurar a espada, mesmo amarrada. Ele mal conseguia ficar em pé. Mas o paradoxo era que, à medida que o corpo do rei se transformava em ruínas, seu pensamento estratégico tornava-se assustadoramente claro. Ele parecia compensar a fraqueza física com uma concentração mental incrível. Balduíno não via os mapas com os olhos, ele os mantinha na cabeça. Cada rio, cada colina, cada poço. E nessa escuridão que se adensava ao seu redor,
nasceu um plano cuja ousadia beirava a loucura. O rei decidiu não esperar um novo golpe. Ele decidiu desferi-lo ele mesmo, mas não com aço, e sim com pedra. Olhe para o mapa da Terra Santa daquela época. Há um ponto onde o rio Jordão se torna raso, onde pode ser atravessado a val. O Val de Jacó. É a principal artéria que liga os domínios de Saladino, Damasco e a costa palestina. É a garganta através da qual respira o comércio e o exército do sultão. Balduíno apontou o dedo para esse ponto no mapa mental e disse: "Vamos construir aqui." Não era apenas a construção de uma fortaleza. Era um tapa na cara. O Val de Jacó ficava em uma zona que, por acordos tácitos, era considerada neutra, um amortecedor. Começar uma construção lá significava violar o status quo. Era o mesmo que começar a construir uma base militar no gramado da frente da casa do vizinho, com quem você já tem relações tensas. Em outubro de 1178, o trabalho começou a ferver. Não era uma construção comum, era uma febre. Balduíno chegou pessoalmente ao local para supervisionar os trabalhos. Imagine essa cena: um rei cego e frágil, carregado em uma liteira entre a poeira e o barulho dos martelos, dando ordens com voz rouca. Ele entendia que era uma corrida contra o tempo. A fortaleza, que recebeu o nome de Chastelé, deveria se tornar um osso na garganta de Saladino. As muralhas cresciam a uma velocidade incrível. O rei jogou todos os recursos nisso. Os cavaleiros do templo, os templários, assumiram o financiamento e a guarda. Eles entendiam o plano do rei. Chastelé permitia atacar Damasco, que ficava a apenas um dia de marcha. Já não era defesa, era uma ameaça ativa à capital do sultão. Balduíno transferia a linha de frente para a porta do inimigo. Saladino, ao saber da construção, ficou furioso. Mas era uma fúria fria e calculista. Ele entendia o perigo. Se Chastelé fosse concluída, Jerusalém ganharia uma cabeça de ponte para ataques no coração de seu império. O sultão tentou resolver a questão com ouro. Era uma jogada clássica da diplomacia oriental. Ele ofereceu a Balduíno 60.000 dinares, uma soma colossal, apenas para que ele parasse a construção. Balduíno recusou. Saladino dobrou a aposta, 100.000 dinares. Com esse dinheiro seria possível contratar um exército, reconstruir cidades, comprar a lealdade de metade dos barões da Europa. Os conselheiros do rei provavelmente sussurravam em seu ouvido: "Aceite o dinheiro, soberano. Somos pobres, precisamos de ouro." Mas Balduíno riu sob sua máscara. Ele entendia que o ouro é um recurso renovável, mas a vantagem estratégica não. A recusa do rei não foi apenas um gesto diplomático, foi uma mensagem: "Eu não estou à venda, e eu não tenho medo de você." Foi um duelo de vontades, onde a aposta não era a vida de um homem, mas o destino de toda a região. Saladino entendeu que não conseguiria negociar. O menino leproso o encurralou. O sultão, grande unificador do Islã, viu-se em uma situação de zugzwang. Qualquer movimento seu levava à piora da posição, enquanto aquela maldita fortaleza estivesse de pé. Na primavera de 1179, Chastelé estava quase pronta. Era um castelo poderoso, com um anel duplo de muralhas e torres altas. Ele pairava sobre a travessia, como um monstro de pedra, controlando cada movimento na estrada para Damasco. A guarnição consistia em templários selecionados, fanáticos da guerra, os melhores espadachins do mundo cristão. Balduíno criou a armadilha perfeita. Ele fez Saladino ficar nervoso, fez ele reagir, fez ele realizar movimentos que não planejara. Mas essa moeda tinha o outro lado. Balduíno puxou o tigre pelos bigodes com muita força. A provocação funcionou, mas o preço por ela poderia ser exorbitante. O rei espremeu de seu corpo moribundo as últimas energias para erguer essas paredes, mas ele não podia ficar nelas para sempre. Ele voltava para Jerusalém, para a escuridão de seus aposentos, deixando a defesa de Chastelé para os templários e para a sorte. E em Damasco, no silêncio dos conselhos de guerra, Saladino parou de oferecer ouro. Ele começou a reunir ferro. Ele jurou que varreria Chastelé da face da terra,
mesmo que tivesse que desmontá-la com as próprias mãos, pedra por pedra. O insulto causado a ele pela recusa de Balduíno exigia sangue, muito sangue. O ar sobre a travessia do Val de Jacó ficou denso de tensão. A poeira da construção assentou, dando lugar a um silêncio sinistro. A guarnição da fortaleza olhava para o horizonte, esperando o inevitável. Eles sabiam que o sultão viria. Balduíno venceu este round do duelo intelectual. Ele construiu seu posto avançado. Mas agora, Saladino tinha que fazer sua jogada. E essa jogada não implicava nenhuma sutileza de xadrez, apenas força bruta e destruidora. As peças de xadrez, esculpidas em osso e pedra, estavam dispostas. O rei fez-se ao movimento, ousado e perigoso. Agora era a vez do sultão, e sua mão já erguia a espada sobre o tabuleiro, pronta para varrer as peças junto com os jogadores. A vitória estratégica de Balduíno foi brilhante, mas também se tornou o catalisador de um banho de sangue nunca visto naquelas terras. Saladino não pretendia mais jogar pelas regras. Os jogos acabaram. Começou a matança. O verão de 1179 foi tão quente que os pássaros caíam mortos em pleno voo. Mas o calor vindo da areia escaldante não era nada comparado ao calor que se acumulava no coração de Saladino. O tempo da diplomacia e do suborno acabou. O sultão entendeu que, enquanto a fortaleza de Chastelé estivesse de pé às margens do Jordão, ele não poderia dormir em paz. Aquele castelo inacabado não era apenas um amontoado de pedras. Era um espinho em sua carne, um lembrete constante da audácia do rei aleijado. E Saladino atacou. Não foi um ataque espontâneo, foi uma operação punitiva cirurgicamente precisa. O sultão entendia perfeitamente. Para destruir a fortaleza, primeiro é preciso decapitar aqueles que podem vir em seu socorro. Ele esperou o momento. Ele permitiu que os cristãos cometessem um erro. Quando o exército de Jerusalém, enfraquecido e esticado, caiu em uma emboscada no rio Litani, a armadilha se fechou. O rei Balduíno mal escapou. Foi carregado para fora da batalha nas costas de um cavaleiro, mas centenas dos melhores guerreiros foram capturados. A estrada para Chastelé estava aberta. Em 24 de agosto, um enorme exército muçulmano desabou sobre as muralhas da fortaleza do Val de Jacó. Imagine o horror da guarnição. 700 cavaleiros e 1.500 soldados de infantaria. A elite da Ordem dos Templários. Eles olhavam das muralhas e não viam o fim do horizonte, mas o fim de suas vidas. Um mar de inimigos. Ao redor não havia ninguém que pudesse salvá-los. O rei lambia as feridas em Tiberíades, reunindo os restos das tropas, mas estava longe demais. Saladino não gastou homens em ataques sem sentido às muralhas altas. Ele era um engenheiro da morte. Ele ordenou fazer um túnel. Você já ouviu como soa a inevitabilidade? Para os defensores de Chastelé, era o som surdo de picaretas profundamente sob a terra. Os sapadores do sultão cavavam um túnel sob a torre principal, trabalhando em turnos, dia e noite. Os templários nas muralhas ouviam esse som, sentiam a vibração nas solas das botas, mas não podiam fazer nada. Eles estavam trancados em um saco de pedra, sob o qual o vazio devorava a fundação. A primeira tentativa de explosão falhou. O túnel ficou muito estreito e o fogo não pegou. Os defensores da fortaleza exultaram, vendo apenas um fio de fumaça. Eles pensaram que Deus estava do lado deles novamente. Tolos. Saladino apenas riu e ordenou cavar mais largo. Ele prometeu pessoalmente a cada sapador uma moeda de ouro por cada odre de água trazido para apagar o fogo e começar de novo. 5 dias depois, o trabalho estava terminado. O túnel ampliado foi enchido com madeira encharcada de gordura e nafta. A pederneira riscou. A explosão e o estrondo subsequente foram ouvidos a dezenas de quilômetros. A muralha maciça, orgulho dos templários, na qual foram gastos meses de trabalho e montanhas de ouro, simplesmente cedeu e desmoronou como se fosse feita de areia. Uma nuvem de poeira cobriu a travessia, e quando ela se dissipou, a fúria do Islã jorrou pela brecha.
Não foi uma batalha, foi um massacre. Saladino deu a ordem: não fazer prisioneiros, especialmente templários. Para o sultão, esses monges guerreiros não eram oponentes nobres, mas assassinos fanáticos, impuros, que precisavam ser queimados com ferro em brasa. Dentro da fortaleza começou a carnificina. Os cristãos lutavam com o desespero dos condenados. Eles sabiam que não haveria misericórdia. Cada corredor, cada escada estava entulhada de corpos. O sangue corria pelos ralos, misturando-se com a água do Jordão, tingindo o rio de vermelho carmesim. 800 pessoas foram mortas nas primeiras horas do ataque. Outras 700 foram capturadas, mas seu destino foi pior que a morte rápida em batalha. Entre os prisioneiros estavam os melhores arqueiros do reino e cavaleiros da ordem. Saladino organizou um julgamento exemplar, que mais parecia uma linha de montagem da morte. Ele sentou-se em um estrado, observando o processo com calma fria. Traziam os templários até ele. Não houve negociações de resgate, nem discursos nobres. Apenas o silvo da espada e o baque surdo da cabeça no chão. O sultão supervisionou pessoalmente para que nenhum dos cães do templo saísse vivo. Foi uma mensagem para todo o mundo cristão. Os jogos de nobreza acabaram. Vocês queriam uma guerra de extermínio? Vocês a conseguiram. Mas o mais terrível não foi isso. Saladino ordenou jogar os corpos dos mortos, centenas e centenas de cadáveres, no único poço da fortaleza. Foi um ato de profanação e pragmatismo ao mesmo tempo. A água foi envenenada com veneno cadavérico. A fortaleza tornou-se inabitável. Saladino não pretendia deixar uma guarnição em Chastelé. Ele queria varrer esse lugar da face da terra. As muralhas foram destruídas até a fundação. A pedra que Balduíno ergueu com tanto custo foi saqueada. Quando o exército do rei finalmente chegou ao local dos eventos, foram recebidos pelo silêncio. Balduíno IV estava na colina, olhando para as ruínas fumegantes. Ele chegou tarde. Apenas alguns dias. Mas na guerra, tarde é sinônimo de nunca. Ele não sentia o calor do incêndio em sua pele. Seus nervos já haviam falhado há muito tempo. Mas ele sentia como algo se rompeu dentro dele. Diante dele não jaziam apenas as ruínas de um castelo. Diante dele, jaziam as ruínas de sua estratégia. A elite de seu exército, aquelas mesmas pessoas que poderiam conter o ataque inimigo, apodreciam no poço envenenado. Os templários, essa espinha dorsal de aço do reino, foram massacrados. A perda de Chastelé foi uma catástrofe, mas a perda de pessoas foi uma sentença de morte. Saladino mostrou que aprende com seus erros. Ele não subestimava mais o aleijado. Ele metodicamente tirava o apoio debaixo dos pés dele. O rei entendeu. Agora ele estava sozinho. Seu corpo morria, seu exército derretia, e seu inimigo ficava mais forte a cada dia. Naquele dia, olhando para as cinzas, Balduíno talvez tenha sentido medo verdadeiro pela primeira vez. Não por si mesmo. Ele já era um morto em férias há muito tempo. Por Jerusalém. Ele entendeu que segurava o céu em seus ombros, e esses ombros começavam a estalar sob o peso insuportável. Saladino foi embora, deixando para trás uma montanha de crânios e um deserto onde havia esperança. Foi o fim do domínio militar do Reino de Jerusalém. A iniciativa passou para as mãos dos muçulmanos. Agora o sultão ditava as condições, e os cristãos só podiam reagir. O cheiro de queimado de Chastelé espalhou-se por toda a Terra Santa. Os barões em seus castelos farejavam e empalideciam. Eles entendiam. Se Saladino pôde destruir a fortaleza mais moderna e massacrar os guerreiros mais ferozes de Cristo, quem os protegeria? E em Jerusalém, no palácio, começava outro processo de decomposição. Enquanto o rei enfraquecia, os abutres começavam a circular sobre o trono. Aqueles que deveriam se unir diante da ameaça mortal começaram a afiar facas uns contra os outros. A lição sangrenta do Val de Jacó não lhes ensinou nada. A traição já amadurecia nos corações do círculo íntimo do rei, e ela era mais terrível que qualquer sabre sarraceno. O rei ficou cego,
mas ele via a escuridão avançando sobre sua cidade com mais clareza do que todos os que enxergavam juntos. E nessa escuridão já brilhavam os olhos dos traidores. Enquanto as muralhas das fortalezas desmoronavam sob os golpes das máquinas de cerco, no silêncio do palácio de Jerusalém ocorria uma decomposição muito mais terrível. Pedras podem ser substituídas, muralhas podem ser reconstruídas. Mas o que fazer quando a própria alma do Estado apodrece? No início dos anos 1180, Balduíno IV transformou-se em prisioneiro da própria carne. A doença, que ele conteve por anos com vontade de ferro, finalmente rompeu a defesa. Já não era aquele jovem que, com a espada amarrada, liderou os cavaleiros no ataque em Montgisar. A lepra tirou-lhe a visão. O mundo para o rei mergulhou em uma escuridão eterna e turva. Suas mãos e pés, corroídos por úlceras, falharam definitivamente. Ele não conseguia mais andar. Ele era carregado. Imagine esse cheiro. Nos aposentos reais constantemente queimavam incenso, acendiam ervas aromáticas, mas nenhum perfume podia abafar o cheiro adocicado e nauseante de um corpo decompondo-se vivo. Os servos trocavam as ataduras, tentando não respirar, desviando os olhos daquilo em que o rosto do monarca se transformara. Mas o mais terrível era que dentro dessa casca destruída ainda vivia uma mente afiada e clara. Balduíno ouvia tudo. Entendia tudo. E esse era o seu inferno. Estar trancado em um cadáver, observando como o trabalho de sua vida era despedaçado. A corte de Jerusalém lembrava um pote com aranhas, no qual jogaram um pedaço de carne. Enquanto Saladino unificava o Oriente, os barões cristãos começaram uma guerra de todos contra todos. Eles esperavam a morte do rei, com a impaciência de herdeiros dividindo a pele de um urso que ainda não foi morto. Lealdade? Honra? Esqueça essas palavras. Nos corredores do poder soavam apenas duas moedas: ambição e ganância. No centro desse ninho de cobras estava a irmã do rei, a princesa Sibila. Bonita, obstinada e, infelizmente para o reino, namoradeira. Ela era a chave para o trono. Aquele que estivesse em sua cama receberia a coroa de Jerusalém. E a escolha recaiu sobre um homem que se tornou a maldição da Terra Santa. Guido de Lusignan. Guarde este nome. É o padrão de como um Zé Ninguém pode subir ao topo graças a um rosto bonito e um casamento afortunado. Um aventureiro vindo da França, filho caçula, que não tinha futuro em sua terra natal. Ele era alto, imponente, estúpido e incrivelmente narcisista. O oposto completo do rei moribundo. Balduíno não tinha corpo, mas tinha o espírito de um titã. Guido tinha o corpo de um deus antigo, mas a alma de um pequeno lojista. Balduíno o desprezava. Ele via Lusignan através de tudo, um vazio em armadura brilhante. Mas o rei era impotente. Sibila estava cega de amor, e os barões viam em Guido uma marionete conveniente. O casamento aconteceu. E não foi uma festa de amor, foi o funeral da esperança de salvação do Estado. Junto com Guido, entrou em cena outro personagem cujo nome causa arrepios: Reinaldo de Châtillon. Se Guido era apenas um tolo, Reinaldo era um psicopata. Ex-príncipe de Antioquia, que passou 15 anos em um buraco com os muçulmanos, saiu em liberdade com a alma queimada e um único desejo: matar. Para ele não existiam tratados e tréguas. Ele era um lobo que soltaram no aprisco. E esse lobo encontrou uma linguagem comum com o novo favorito da corte. Balduíno sentia o poder escorrer por seus dedos podres. Ele tentou resistir. Tentou nomear como sucessor seu sobrinho de 5 anos, filho de Sibila do primeiro casamento, apenas para não entregar a coroa a Guido. Mas o que pode fazer um aleijado cego contra uma matilha de predadores saudáveis e gananciosos? Suas ordens eram sabotadas. Ele era ignorado. Isolaram-no em seus próprios aposentos, transformando-o em um símbolo vivo que levavam ao povo apenas em feriados. A atmosfera no palácio tornou-se insuportável. Intrigas eram tecidas bem ao lado da cama do moribundo. Quando ele vai morrer de uma vez?
Essa pergunta não era dita em voz alta, mas lia-se nos olhos de cada cortesão que entrava com um sorriso falso para desejar saúde ao rei. Você sente esse contraste? Lá fora, além das muralhas, Saladino prepara metodicamente um exército de invasão, treina tropas, acumula recursos. E dentro, no coração do mundo cristão, a elite está ocupada brigando por títulos. Esta é a anatomia clássica da queda de um império. O inimigo não toma a fortaleza de assalto, até que a guarnição abra os portões por dentro com sua estupidez. No ano 1183, a situação atingiu um ponto crítico. O rei ficou tão mal que nomeou oficialmente Guido de Lusignan como regente. Balduíno entregou o poder a um homem que odiava, esperando que a responsabilidade o fizesse ficar mais esperto. Foi um erro trágico. Dar poder a Guido é o mesmo que dar a um macaco uma besta carregada. O novo regente mostrou imediatamente sua verdadeira face: arrogância, incompetência, desprezo pelos velhos generais. O exército começou a resmungar. Saladino, ao saber da mudança de poder, certamente louvou a Alá. Com Balduíno, jogar xadrez era difícil. Com Guido de Lusignan, era possível jogar damas. O reino apodrecia em sincronia com seu rei. A corrupção corroía as instituições. Bandidos nas estradas sentiam-se donos. Impostos eram roubados. Mas o mais terrível, o medo desapareceu. Saladino parou de ter medo de Jerusalém. Ele sabia: o leão está morrendo, e os chacais que ocuparam seu lugar só sabem latir. No entanto, naquele quarto escuro com cheiro de morte, o cérebro enfraquecido de Balduíno ainda funcionava. Ele percebeu que cometeu um erro ao nomear Guido, e decidiu corrigi-lo, pela última vez. Reunindo o resto das forças, ele, cego e paralisado, começa a preparar seu último contra-ataque político. Ele não permitirá que esse pavão francês destrua o que ele protegeu com a própria vida. Mas a história não espera. Enquanto o rei lutava com traidores em sua casa, estandartes negros apareceram novamente no horizonte. Saladino marchou para Querak. E lá, sob as muralhas da antiga fortaleza, desenrolar-se-ia uma cena digna da pena de um dramaturgo louco. Um casamento sob chuva de pedras, a covardia de um cavaleiro saudável e a última, incrível aparição do rei fantasma. Balduíno IV preparava-se para sair. Ele sabia que seria seu último ato. Deus tirou-lhe o corpo, mas deixou-lhe a fúria. E essa fúria seria suficiente para mais uma vez, apenas uma vez, parar a rotação da Terra. Novembro de 1183. O deserto ao redor da fortaleza de Querak estremecia. Era o show mais surreal da história da Idade Média. Imagine uma cena digna do pincel de Bosch. Dentro de um enorme saco de pedra acontece um casamento luxuoso. Vinho jorra, seda farfalha e alaúdes tocam. E do lado de fora, blocos de 100 quilos lançados pelas máquinas de cerco de Saladino colidem com as muralhas. No castelo celebravam o casamento da jovem princesa Isabel e Onofre de Toron. Toda a nata da aristocracia reuniu-se aqui para beber e dançar, ignorando o fato de que seu mundo estava por um fio. Era um banquete durante a peste. Só que em vez de doença, atrás das muralhas estava o exército do sultão sedento de sangue. Saladino, ao saber do casamento, demonstrou sua famosa astúcia oriental, que os europeus erroneamente tomavam por cavalheirismo. Ele perguntou em qual torre os recém-casados passariam a noite de núpcias e ordenou aos seus artilheiros que não atirassem nela. Nobre? Dificilmente. Era terror psicológico. Eu sei onde vocês dormem. Eu posso matá-los a qualquer momento, mas permito que vivam enquanto eu quiser. Ele bombardeava o resto do castelo com crueldade metódica, transformando a festa em um pesadelo ao som do estrondo das pedras. Mas o drama principal não se desenrolava no quarto nupcial nem nas catapultas. Acontecia a algumas milhas dali, no acampamento do Exército de Salvação Cristão. Guido de Lusignan, aquele mesmo regente bonitão, reuniu o maior exército que o reino de Jerusalém já vira. 1.300 cavaleiros, 15.000 soldados de infantaria, uma força capaz de esmagar Saladino.
Mas Guido não se movia. Ele estava acampado junto às fontes, com medo de dar um passo. Ele estava paralisado. A responsabilidade que caiu sobre seus ombros revelou-se pesada demais para seu coração de galinha. Os barões imploravam para que ele atacasse. Eles gritavam que a guarnição de Querac estava morrendo, que a honra do reino estava sendo pisoteada na lama. Mas Guido calava-se. Ele tinha medo de perder o exército, medo de perder, e nesse medo ele já havia perdido. Rumores sobre a covardia do regente chegaram a Jerusalém mais rápido que o vento. No quarto escuro do Palácio Real, o moribundo Balduíno IV ouviu o relatório. Não sabemos o que seu rosto expressava. Estava escondido pela máscara e destruído pela doença. Mas podemos imaginar sua fúria. O rei, que aos 16 anos, com as mãos enfaixadas, liderava homens para a morte, descobriu que um homem saudável e forte, a quem confiou o trono, acovardou-se diante do inimigo. Foi o momento da verdade. Balduíno entendeu. Se não intervisse agora, Jerusalém cairia não pela força das espadas de Saladino, mas pela fraqueza de espírito de Lusignan. O rei ordenou preparar a liteira. Os médicos ficaram horrorizados. Qualquer solavanco para ele equivalia à tortura na roda. Seu corpo era uma ferida aberta contínua. Mas Balduíno estava irredutível. Ele destituiu Guido de Lusignan da regência com uma canetada, ou ordem verbal, já que não podia mais escrever. Ele retomava o comando. O morto voltava para fazer o trabalho dos vivos. Essa procissão entrou para a história como um dos espetáculos mais macabros e majestosos da Era das Cruzadas. O exército estava indeciso, o moral estava no zero. E de repente eles viram aquilo. Não um rei em um cavalo branco, mas uma caixa fechada, uma liteira suspensa entre dois cavalos para minimizar o tremor. Dentro dessa caixa, jazia um toco de gente cego e apodrecido. Mas quando ergueram o estandarte real com a cruz sobre a liteira, uma descarga elétrica percorreu as fileiras. O rei está aqui. Guido de Lusignan, saudável, em armadura brilhante, de repente tornou-se pequeno e insignificante. Ele foi esmagado sem dizer uma palavra. A presença de Balduíno, mesmo invisível atrás das cortinas da liteira, pesava mais do que toda a musculatura do aventureiro francês. Soldados que uma hora atrás estavam prontos para desertar, agora choravam e beijavam o chão por onde a liteira passava. Eles tornaram-se um exército novamente, porque eles tinham um líder novamente. Balduíno não podia ver o campo de batalha. Ele não podia segurar uma espada. Mas ele comandava através de seus auxiliares, ouvindo os sons, inalando o ar, analisando os relatórios. Seu cérebro, liberto da ditadura do corpo, funcionava como um relógio. Ele moveu o exército para Querac. Saladino, sitiando a fortaleza, viu a poeira no horizonte. Batedores relataram a ele: um enorme exército está vindo. Mas não foi a quantidade de lanças que assustou o sultão. Relataram a ele quem liderava essa tropa. Falaram-lhe sobre a liteira. Saladino conhecia Balduíno. Ele se lembrava de Mondizar. Ele sabia que esse demônio leproso não conhecia o medo. Se Balduíno estava ali, significava que os cristãos lutariam até o último homem. Significava que não haveria vitória fácil. Haveria um banho de sangue cujo resultado era imprevisível. Saladino era pragmático. Ele não tinha medo de Guido de Lusignan. Ele o teria derrotado com prazer. Mas guerrear com um fantasma que se recusa a morrer? Isso estava além do racional. E o grande sultão deu uma ordem que muitos de seus emires consideraram estranha. Ele ordenou levantar o cerco. Sem batalha geral. Sem rio de sangue. Saladino simplesmente recolheu suas máquinas e foi embora. Ele recuou diante da vontade de um homem moribundo. Foi a última, a maior vitória de Balduíno IV. A vitória do espírito sobre a matéria. Ele levantou o cerco de Querac apenas com sua presença. Ele, sendo cego e frágil, viu o caminho para a vitória onde os saudáveis viam apenas medo. Quando o exército entrou em Querac,
O júbilo foi ilimitado. O casamento, interrompido pela chuva de pedras, continuou com nova força. As pessoas glorificavam o rei, mas o próprio Balduíno não celebrava. Deitado em sua liteira, na escuridão e na dor, ele entendia a terrível verdade. Era o fim. Ele gastou o último recurso de sua força vital. Ele humilhou Guido de Lusignan, mostrando a todos sua inutilidade. Mas com isso, ele criou um inimigo mortal dentro de seu próprio acampamento. Guido nunca perdoaria essa vergonha pública. Assim que o rei fechasse os olhos para sempre, Lusignan voltaria. E com ele, voltariam o caos e a estupidez. Saladino foi para o deserto, mas não foi derrotado. Ele apenas recuou para a sombra para esperar. Ele sabia que a espera seria curta. A ampulheta de Balduíno estava vazia. A vela queimou até o fim. Aquele que segurava o céu em seus ombros partia para o nada, deixando o mundo à mercê dos abutres. A marcha para Querac tornou-se o canto do cisne do reino de Jerusalém. O último clarão de luz antes da chegada de uma longa e impenetrável noite. O rei foi levado de volta a Jerusalém como uma relíquia sagrada. Mas nem as relíquias de santos podem governar o estado para sempre. A morte já estava à cabeceira de sua cama, e desta vez, Balduíno não tinha argumentos para expulsá-la. E nas sombras do palácio, Sibila e Guido já sussurravam, preparando-se para o momento em que o peito do rei parasse de arfar. Eles não aprenderam a lição. Eles pensavam que a coroa era um adorno, não uma cruz. Eles estavam errados. E o preço de seu erro seria contado em milhares de vidas. A primavera de 1185 trouxe a Jerusalém não o florescer dos jardins, mas um luto mais negro que a noite. Em meados de março, quando os ventos do deserto começaram a diminuir, cessou também a respiração do homem que, por uma década, segurou em seus ombros todo o Oriente cristão. Balduíno IV morreu. Ele tinha apenas 24 anos. Pense nisso, 24. Nessa idade, as pessoas modernas estão apenas terminando a universidade. Ele, no entanto, conseguiu viver uma vida cheia de tanta dor e responsabilidade que bastaria para 10 anciãos. Seu corpo, definitivamente derrotado pelas bactérias, transformou-se em ruínas, mas o espírito permaneceu inquebrantável até o último segundo. Ele morreu não na cela, como sonhava, mas no abafado quarto real, cercado por médicos que nada podiam fazer e padres que já dividiam sua herança. Com seu último suspiro, surgiu um vácuo na sala do trono, um silêncio terrível e zunidor. Todos entendiam. Não morreu apenas um monarca. Morreu o que detém. Desapareceu o único eixo no qual se sustentava a construção do Estado. O fusível estourou. Antes da morte, Balduíno fez sua última jogada estratégica. Ele tentou desesperadamente salvar o reino de seu cunhado, Guido de Lusignan, cuja covardia e estupidez ele via através de tudo. O rei obrigou os barões a jurar lealdade ao seu sobrinho, o pequeno Balduíno V. Era uma criança de 6 anos. A regência foi dada a Raimundo de Trípoli, um político inteligente e cauteloso. Era um plano ideal no papel: isolar o tolo Guido, dar poder aos sábios e criar um novo rei. Mas os planos dos mortos nada significam para as ambições dos vivos. O pequeno rei, Balduíno V, ficou no trono pouco mais de um ano. No verão de 1186, o menino morre repentinamente em Acre. A história silencia sobre as causas. Teria sido uma doença, comum na Idade Média, ou ajudaram a criança a liberar o lugar. Nunca saberemos a verdade, mas o timing dessa morte foi conveniente demais para o partido da guerra. A morte da criança foi o sinal para um golpe de Estado. Assim que o caixão com o corpo do menino foi baixado à cripta, os portões de Jerusalém foram fechados. A cidade foi cercada por pessoas leais à princesa Sibila e ao mestre dos templários, Gerardo de Ridefort. Foi uma tomada de poder, insolente, cínica e rápida. Raimundo de Trípoli, o regente legítimo, foi afastado. Os barões que tentaram protestar
viram o brilho das espadas dos templários e sensatamente se calaram. A cerimônia de coroação transformou-se em uma farsa. O patriarca Heráclio, homem sobre cuja moralidade é melhor calar, colocou a coroa na cabeça de Sibila. Ela era a herdeira legítima por sangue, irmã do herói leproso. Os barões concordaram com sua coroação com uma condição: ela deveria se divorciar de Guido de Lusignan. Este homem é indigno do trono, diziam eles. Sibila concordou. Ela assentiu. Ela jurou que escolheria um novo marido, digno de proteger a Terra Santa. E então, de pé com a coroa diante do altar da Igreja do Santo Sepulcro, na presença de toda a nobreza, ela cometeu a traição que custou a vida de milhares. Quando o patriarca lhe perguntou quem ela escolhia como marido e corregente, Sibila virou-se para a multidão, encontrou com os olhos Guido de Lusignan, chamou-o ao altar e, tirando a coroa de sua própria cabeça, colocou-a nele. Eu escolho você, Guido, como meu marido e meu rei. O salão paralisou. Foi um xeque-mate no bom senso. Sibila enganou a todos. Ela usou seu sangue e seu direito para colocar no trono um Zé Ninguém. Dizem que até o próprio irmão de Guido, ao ouvir a notícia, cuspiu e disse: se esse tolo se tornou rei, então eu poderia me tornar o Senhor Deus. O poder em Jerusalém foi tomado pelo Partido da Guerra, uma camarilha de aventureiros, fanáticos e carreiristas. Guido de Lusignan, fraco, influenciável, vaidoso. Reinaldo de Chatillon, um sociopata sanguinário, sedento de saque. Gerardo de Rochefort, mestre dos templários, cujo ódio pelos muçulmanos lhe tapava os olhos. Pessoas que o falecido Balduíno IV mantinha na rédea curta ou no exílio, agora receberam poder absoluto. Eles receberam as chaves de um carro que não sabiam dirigir. E em Damasco, no frescor de seus jardins, Saladino recebeu a notícia do golpe. Os cronistas não escrevem se ele sorriu ou não, mas podemos supor que ele suspirou aliviado. Saladino era um gênio. Ele respeitava a inteligência. Ele respeitava Balduíno IV porque ele era um adversário digno, um grande mestre jogando com as pretas. Mas Guido? Reinaldo? Para o sultão, eles não eram adversários, eram alvos. Saladino entendeu o principal. Jerusalém perdeu seu cérebro. Restaram apenas músculos, cavaleiros, muralhas, espadas. Mas sem liderança estratégica, sem aquela vontade de ferro que unia tudo, esses músculos eram inúteis. O reino de Jerusalém ficou parecido com um gigante a quem fizeram uma lobotomia. Ele ainda era forte, ainda podia bater, mas não podia mais pensar. O sultão percebeu que o tempo de espera acabou. Deus removeu do tabuleiro a única peça que o impedia de tomar Jerusalém. Agora, entre ele e a cidade sagrada, estava apenas um tolo francês, empertigado com uma coroa de ouro. O ar no Oriente Médio ficou eletrizado. Era uma calmaria não antes da tempestade, mas antes do furacão. Saladino começou a enviar mensageiros a todos os cantos de seus domínios, do Nilo ao Eufrates. O chamado era simples: preparem-se, a hora chegou. O inimigo decapitou a si mesmo. Em Jerusalém reinava a euforia. O novo rei Guido distribuía terras, organizava banquetes e ouvia a bajulação dos cortesãos. Ele desfrutava do poder, sem entender que esse poder era uma maldição. Ele pensava que a coroa o tornaria um grande general. Ele não sabia que a coroa apenas tornaria seus erros fatais para todos. A sombra do grande Balduíno IV desvaneceu. Nas muralhas de Jerusalém, não estava mais um homem de máscara, perscrutando o deserto com olhos cegos. Lá estavam pessoas que eram cegas não fisicamente, mas espiritualmente. E a retribuição já se aproximava delas. O mecanismo da catástrofe foi acionado, e não havia ninguém para pará-lo. A paz não é o estado natural da humanidade. É apenas uma breve pausa para fumar entre as brigas, enquanto os lutadores limpam o sangue e afiam as facas. No ano 1186, a Terra Santa desfrutava exatamente dessa pausa. Entre Jerusalém e Damasco, vigorava uma trégua. Comerciantes voltavam a transitar pelas estradas,
levando especiarias e seda. Camponeses aravam a terra sem olhar com medo para o horizonte. Parecia que após a morte do furioso Balduíno IV e a ascensão ao poder do fraco Guido de Lusignan, a guerra entrara em pausa. Saladino não tinha pressa. O rei Guido estava muito ocupado com banquetes. Esse equilíbrio frágil satisfazia a todos, exceto a um homem. No castelo de Querac, pairando sobre as rotas comerciais como um abutre sobre a carniça, estava Reinaldo de Châtillon. Se Guido de Lusignan era a face da estupidez desse reino, então Reinaldo era seu sorriso bestial. Olhe para este homem. Ele não era um cavaleiro no sentido habitual. Ele era um terrorista da Idade Média, um barão ladrão, para quem a cruz na capa era apenas uma licença para matar. Ele passou 15 anos em um buraco em Alepo, prisioneiro dos muçulmanos. 15 anos na escuridão, a pão e água. Esse tempo não o humilhou. Queimou nele tudo o que era humano, deixando apenas ódio e ganância. Para Reinaldo, a trégua era um insulto. Mas um insulto ainda maior para ele era que, passando por seu castelo, bem debaixo do seu nariz, iam caravanas abarrotadas de ouro, e ele não podia tocar nelas. Seus dedos coçavam. Seu tesouro estava vazio, e a sede de violência transbordava sua alma. No inverno de 1187, o diabo tentou Reinaldo de Châtillon. Ou ele mesmo tentou o diabo. Batedores informaram. Uma caravana move-se do Cairo para Damasco. Não era apenas uma caravana. Era um rio de riqueza. Milhares de camelos, tecidos, especiarias, ouro, armas e pessoas. Peregrinos ricos voltando de Meca. A guarda era fraca, pois vigorava a trégua, selada por juramentos de reis. Os muçulmanos confiavam na palavra dos francos. Eles pensavam que a assinatura do rei no pergaminho os protegeria melhor que uma cota de malha. Quanta ingenuidade! Reinaldo de Châtillon abriu os portões de Querac. Ele não declarou guerra. Ele simplesmente saiu para caçar. O ataque foi rápido e sangrento. Foi um massacre de desarmados. Os cavaleiros de Reinaldo, como lobos, chocaram-se contra a coluna, cortando comerciantes e condutores. A areia absorveu o sangue, e os tesouros de Querac encheram-se de ouro suficiente para comprar um pequeno estado europeu. Mas para Reinaldo, isso era pouco. Ele capturou centenas de prisioneiros. Ele os acorrentou e os jogou nas masmorras. Entre sussurros e gritos nos bazares orientais, espalhou-se um boato terrível. Diziam que nessa caravana viajava a irmã do próprio Saladino. Historiadores até hoje discutem se isso é verdade ou apenas uma bela lenda inventada para aumentar o drama. Mas para a história, o importante não é o fato, mas a reação. Saladino acreditou, ou fingiu acreditar. De qualquer forma, foi a gota d'água. Quando os prisioneiros muçulmanos imploravam misericórdia a Reinaldo, lembrando da trégua, ele ria na cara deles. "Que o Maomé de vocês venha e o salve", lançou ele. Essa frase, transmitida pelos sobreviventes, chegou a Damasco mais rápido que uma flecha. E ela atingiu bem no coração do sultão. Saladino, um homem famoso por seu autocontrole, um homem que deixava guarnições irem em paz e enviava frutas aos inimigos, entrou em um estado de fúria fria. Já não era um confronto político, era um insulto pessoal. Reinaldo de Châtillon não apenas violou o tratado, ele cuspiu na alma do Islã. Em sua tenda, na presença de todos os emires, Saladino fez o que quase nunca fazia. Ele fez um juramento sagrado. Ele levantou a mão para o céu e jurou por Alá que cortaria a cabeça de Reinaldo de Châtillon com as próprias mãos. Não executaria através do carrasco, não mataria em batalha, mas pessoalmente, com sua mão, separaria a cabeça desse cão raivoso do corpo. No mundo islâmico daquele tempo, era uma sentença que não cabia recurso. A partir desse momento, o destino de Reinaldo estava selado. A questão era apenas tempo. Mas primeiro Saladino tentou agir pela lei. Ele enviou embaixadores ao rei Guido de Lusignan. A exigência era simples e justa.
Devolva o que foi roubado, solte os prisioneiros e puna o bandido. Se no trono estivesse Balduíno IV, a cabeça de Reinaldo já estaria em uma cesta aos pés dos embaixadores, e a caravana teria sido devolvida com desculpas. Balduíno entendia o que era necessidade de Estado. Ele sabia quando era preciso punir os seus para não arruinar a todos. Mas no trono estava Guido. O rei chamou Reinaldo. Imagine essa cena: o monarca fraco e inseguro e o assassino cruel e carismático. Guido pediu para devolver o que foi saqueado. Reinaldo apenas riu. Você é rei em Jerusalém, respondeu ele. E eu sou rei em Queraque. Eu não devo nada a ninguém. Ele mandou seu rei para o inferno. E Guido engoliu isso. Ele não ordenou prender o rebelde. Ele simplesmente abriu os braços diante dos embaixadores de Saladino. Eu não posso fazer nada. Essa resposta tornou-se a sentença de morte para o reino de Jerusalém. Saladino entendeu. Não há com quem negociar. Lá, no oeste, não há poder. Há apenas um bando de bandidos que não cumprem a palavra e não controlam uns aos outros. O cálice da paciência transbordou. Os diplomatas calaram-se, dando lugar aos tambores de guerra. Em março de 1187, Saladino anunciou a Jihad geral. Não foi uma mobilização comum. Foi um chamado que todo o Oriente ouviu. Do Egito, da Síria, da Mesopotâmia fluíram riachos de guerreiros, fundindo-se em um rio poderoso. 12.000 apenas cavaleiros gulams montados. Dezenas de milhares de soldados de infantaria, arqueiros, voluntários sedentos de morte mártir pela fé. Era o exército do juízo final. Saladino esvaziou suas guarnições, deixando cidades sem proteção. Ele apostou tudo. Ou ele toma Jerusalém agora, ou nunca. E em Jerusalém reinava o caos. Em vez de se prepararem para a defesa, os barões continuavam brigando. Raimundo de Trípoli, o único estrategista inteligente, foi declarado traidor por tentar negociar com Saladino. O mestre dos templários exigia sangue. O rei Guido oscilava entre eles como um catavento ao vento. Eles não entendiam a dimensão da catástrofe iminente. Eles pensavam que seria mais um conflito de fronteira. Saqueariam e iriam embora. Eles estavam errados. Saladino não ia saquear. Ele ia destruir. Ele ia cumprir seu juramento. A fúria de um homem, multiplicada pela estupidez de outro, acionou um mecanismo que moeria a flor da cavalaria em pó. O ponto de não retorno foi ultrapassado no momento em que Reinaldo de Châtillon abriu os baús com o ouro alheio. Agora, por esse ouro, teriam que pagar com sangue. Na fronteira, as nuvens se adensavam. O vento do deserto trazia cheiro de queimado e ferro. O tempo de conversas acabou. A história ergueu seu martelo sobre as cabeças daqueles que esqueceram que a soberba é o mais mortal dos pecados. À frente, esperava os Hattin. O lugar que se tornará o túmulo para os cruzados e o pedestal para o sultão. Julho de 1187 começou não com uma batalha, mas com um conselho, que se tornou o suicídio mais caro da história da Idade Média. No acampamento em Séforis, onde havia água em abundância, reuniram-se os líderes do mundo cristão. Raimundo de Trípoli, o único homem na tenda que manteve a sanidade, implorava ao rei Guido de Lusignan para permanecer no local. Sua lógica era impecável. Deixe Saladino sitiar Tiberíades. O calor e a sede trabalham a nosso favor. Se formos até ele através do deserto, perderemos antes do primeiro golpe de espada. Mas a lógica é impotente contra a testosterona e a estupidez. O mestre dos templários, Gerardo de Ridefort, e nosso velho conhecido Reinaldo de Châtillon acusaram Raimundo de covardia. Eles jogaram com os complexos do rei. Você é um homem ou um covarde? Essa pergunta não dita pairava no ar. E Guido, guiado por seu ego ferido, deu a ordem que assinou a sentença de morte de todo um reino. Nós marchamos. Na manhã de 3 de julho, o exército de Jerusalém deixou o oásis e entrou no inferno. 20.000 homens, cavaleiros blindados em ferro, infantaria em jaquetas acolchoadas. Eles caminhavam em direção ao sol.
que nessas terras mata mais rápido que flechas. Saladino não acreditava em seus olhos. Alá realmente privou seus inimigos da razão. Os cristãos entraram voluntariamente em uma armadilha, onde não há um único poço. Ao meio-dia, a marcha transformou-se em tortura. A temperatura dentro das armaduras subia para 60 graus. As pessoas cozinhavam em seu próprio suco. A água nos odres acabou. As línguas inchavam tanto que os guerreiros não conseguiam falar. E ao redor deles circulava a cavalaria ligeira de Saladino, cobrindo-os de flechas, não deixando parar, não deixando descansar. Não era uma batalha, era uma caçada de cerco. A noite passou em um pesadelo. Os cristãos ouviam o barulho da água do lago de Tiberíades, que estava ao alcance da mão. Mas o caminho até ele era barrado pelo exército do sultão. Eles dormiam segurando as armas, atormentados pela sede, sabendo que o amanhecer traria a morte. Em 4 de julho de 1187, o sol nasceu sobre as colinas conhecidas como Chifres de Ratim, e junto com o sol veio o fogo. Saladino ordenou incendiar a grama seca e os arbustos. O vento soprava no rosto dos cristãos. Uma fumaça acre e densa envolveu o exército de Guido de Lusignan, corroendo os olhos, entupindo os pulmões. Calor, sede, fumaça e uma chuva infinita de flechas. Cavaleiros, a elite da Europa, enlouquecidos pelo sofrimento, lançavam-se em ataques suicidas apenas para romper até a água. Mas a parede de escudos muçulmanos era intransponível. A infantaria abandonou o rei e correu para o topo das colinas, onde foram massacrados como gado. Os cavaleiros ficaram sozinhos. No centro desse caos fumegante estava a tenda real vermelha, e ao lado dela erguia-se a Vera Cruz, a mesma com a qual o moribundo Balduíno venceu em Montgisard. Agora ela estava nas mãos de pessoas que não sabiam como protegê-la. O final foi rápido e humilhante. A tenda real desabou. O guardião da cruz foi morto, e o santuário, principal relíquia do mundo cristão, pela primeira vez em 100 anos, acabou nas mãos dos infiéis. Para o homem medieval, isso era pior que a morte. Significava que Deus havia se afastado deles. O céu ficou vazio. A batalha acabou. Começou o julgamento. Saladino estava sentado em sua tenda, triunfante, mas contido. Trouxeram-lhe os 2 prisioneiros mais importantes, o rei Guido de Lusignan e Reinaldo de Châtillon. Ambos estavam cobertos de poeira e fuligem, seus lábios rachados pela sede. O sultão ordenou servir uma taça com água gelada. Ele a estendeu ao rei Guido. Lusignan bebeu avidamente e, sem pedir permissão, passou a taça a Reinaldo. Na tenda pairou um silêncio, mais afiado que uma cimitarra. Saladino disse com voz gélida ao tradutor: "Diga ao rei, foi ele quem lhe deu de beber, não eu. Pelas leis da hospitalidade oriental, se você dá água a um prisioneiro, você lhe concede a vida." Saladino não pretendia conceder a vida a Reinaldo. O sultão levantou-se. Ele olhou nos olhos do homem que saqueava caravanas, torturava peregrinos e insultava o profeta. Saladino sacou o sabre. Um golpe. A cabeça de Reinaldo de Châtillon rolou aos pés do rei de Jerusalém. Guido de Lusignan tremeu, pensando que era o próximo. Mas Saladino, limpando a lâmina, proferiu a frase que se tornou lendária: "Reis não matam reis", mas este homem ultrapassou todos os limites. A vida de Guido foi poupada para que ele pudesse ver a vergonha de seu governo. Em 2 de outubro de 1187, Saladino aproximou-se das muralhas de Jerusalém. A cidade era defendida por Balian de Ibelin, mas era uma agonia. As muralhas não podiam resistir quando o exército desmoronou. Jerusalém rendeu-se. 88 anos de domínio cristão acabaram. Cruzes eram arrancadas das cúpulas, sinos silenciaram, dando lugar aos chamados dos muezins. A cruz dourada na cúpula da rocha foi derrubada e arrastada pelas ruas sob as zombarias da multidão. Pense na ironia do destino. O que um menino moribundo e quase cego segurou por anos com a força de seu espírito, homens saudáveis, ricos e autoconfiantes, perderam em um único dia.
Balduíno IV sacrificou cada pedaço de seu corpo para preservar esta cidade. Guido de Lusignan e Reinaldo de Châtillon sacrificaram a cidade por causa de sua soberba. Balduíno construiu o reino sobre a força de vontade. Seus herdeiros o destruíram com estupidez. Quando a poeira de Ratinha assentou, o mundo mudou para sempre. A era dos grandes cruzados acabou. Começou a era das lendas e das justificativas. A Europa enviará novos exércitos. Ricardo Coração de Leão virá para lutar contra Saladino. Mas eles não recuperarão Jerusalém. A cidade não foi perdida nas muralhas. Foi perdida no momento em que as ambições pessoais se tornaram mais importantes que a causa comum. Saladino venceu não porque era mais forte. Ele venceu porque seus inimigos destruíram a si mesmos. Deus, como se viu, não ajuda idiotas, mesmo que tenham cruzes costuradas em suas capas. A história de Balduíno e Saladino não é um conto de fadas sobre o bem e o mal. É uma lição cruel de gestão. Um sistema que se sustenta em um único gênio está condenado, porque os gênios morrem e as mediocridades se multiplicam. Olhe ao redor. Olhe para os líderes modernos, para as corporações, para os impérios. Você tem certeza de que são governados por novos Balduínos? Ou em algum lugar na sombra já se esconde o seu Guido de Lusignan, pronto para levar todos ao deserto sem água, simplesmente porque ele quis assim? Quem segura sua Jerusalém hoje? E o que você fará quando a água nos odres for substituída por areia?